Maíra, querida, seja muito bem-vinda. Estou muito curioso para saber como é que você está vendo a questão da sucessão eleitoral, das eleições municipais. Eu sei que você está debruçada sobre muitos desses temas. E eu queria começar. Você deu uma entrevista muito completa aqui para o Estadão, falando de eleições 2024. O título da matéria é Bolsonaro e Lula, Bolsonaro / Lula versus Lula vai além da capital, pode alterar mapa político da Grande São Paulo. Dá um panorama geral dessa sua reflexão junto ao jornal Estado de São Paulo, que foi muito bacana, publicada hoje, né? Tudo bom, Maíra? Tudo bom, gente. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Eu espero que essa terça-feira esteja sendo um dia legal para vocês. Eleição municipal é, sim, um tema de muito interesse para os cientistas políticos de modo geral. É a Disneylândia da ciência política, porque a gente tem muitos dados, muitas correlações passíveis de serem feitas, mas também porque a gente acredita que é a eleição mais próxima, que aproxima representante e representado, e que, portanto, envolve uma prática da cidadania muito concreta. Né? Você consegue observar esse mandatário que você vai eleger na eleição agora de outubro de perto. Ele vai andar pela sua cidade, você vai conseguir ver as obras que ele vai executar, são questões mais concretas. E o Estadão já procurou o meu laboratório, o Lapcom, para fazer algumas análises do cenário eleitoral em São Paulo, e eles têm uma editoria de dados que tem muita afinidade com o tipo de pesquisa que a gente desenvolve. Nós desenvolvemos uma reflexão sobre a política que está muito centrada na dimensão espacial, no espaço, na análise de como as conexões são feitas bairro a bairro, como os votos se distribuem bairro a bairro. E como que essa dimensão local, essa é a nossa aposta, ela é uma dimensão que tem prioridade não só na relação do cidadão com o seu representante, mas também na relação entre as elites políticas. Se por tempos acreditava-se que era o apoio do mandatário nacional, aqui no caso dessa matéria, Lula ou Bolsonaro, ou mesmo no caso dos governadores de estado, que tinha precedência na configuração da política local, hoje em dia se vê que essa política local, falando nomeadamente, né, a relação dos prefeitos, das pré-candidaturas a prefeito, pré-candidaturas a vereador, que essa dinâmica tem uma certa autonomia em relação à dinâmica nacional. Então, a relação desses políticos locais com esses apoiamentos mais nacionalizados, ela muitas vezes não é algo particularmente valorizado por essas elites políticas locais, porque se por um lado ela pode aportar alguns votos dos apoiadores dessas elites nacionais, no caso os candidatos à presidência, Lula e Bolsonaro, o atual presidente, elas por outro lado afastam não só os eleitores que rejeitam o seu nêmesis, né? Apoiam Lula, rejeitam Bolsonaro, apoiam Bolsonaro, rejeitam Lula, mas também isso pode dificultar alianças com outros políticos locais que seriam vantajosas para um prefeito e um vereador, e ele ficaria muito, talvez, com menor margem de manobra para buscar alianças em alinhamentos não necessariamente nacionalizados. A gente tem esse jogo, né, nas eleições municipais, né? Os políticos nacionais, deputados federais, que inclusive acabam se ausentando das sessões das câmaras, da Câmara Federal, para conduzir processos regionais de eleições, e os interesses locais. Basicamente, é essa tensão que você que chama a atenção, né? Você trouxe à tona um ponto ótimo, que são os deputados federais. Para os deputados federais, eleger seus apoiadores é muito estratégico. Muito mais do que para um vereador ou um prefeito ter o apoio de um deputado estadual, um deputado federal. O deputado federal, ele é muito útil em termos de apoio pela sua capacidade de captar emendas e enviar para esses municípios.
e alimentar esses redutos eleitorais. Mas para o deputado federal é fulcral ter base de apoio dentro dos municípios. Por quê? Porque o voto que elege... Porque ali está o voto. Né? Exato. O voto que elege esse deputado federal não está em Brasília. Está no município de origem dele. Então, ele precisa ter bom trânsito nessas elites políticas locais para ele manter o vínculo com esse eleitor do qual ele vai depender daqui a 2 anos. Então, vamos pegar uma questão prática para você ilustrar melhor essa dinâmica aí das eleições municipais, Maíra, que é o seguinte: o PL, o partido do Valdemar Costa Neto, do Bolsonaro, está um tanto rachado por causa dessas eleições. A gente tem a questão do Tarcísio de Freitas não querer se filiar ao PL, está sofrendo uma pressão para se filiar ao PL. Fala um pouquinho desse aspecto para a gente. Você já falou tudo, são 2 PLs. Não existe o PL. Existem 2 PLs. Existe o PL do Bolsonaro, que tem uma carga ideológica forte e que, portanto, restringe essa margem de autonomia do político que a ele é filiado, né, para fazer essas alianças locais, porque tem essa carga ideológica muito forte. A gente não pode esquecer que no caso do PL, isso é muito, no caso do Bolsonaro, essa carga é muito forte mesmo. Ele é um político de extrema direita. E esse adjetivo extremo implica intensidade ideológica. Isso dificulta a relação entre políticos que querem, por exemplo, ter uma postura mais fisiológica, ou seja, estar mais próximo do acesso a recursos, que podem ser utilizados de modo republicano ou não. Mas, mesmo que de maneira republicana, existem políticos que acham mais vantajoso ter uma conexão mais próxima com aqueles que estão no governo, porque isso viabilizaria mais acesso a recursos para a sua localidade. E tem o PL do Valdemar, que é um PL determinantemente fisiológico, ou seja, é um PL que confere margem de autonomia às suas elites políticas locais para que elas possam perseguir seus projetos de poder, possam fazer suas alianças, de modo a manter e expandir seu capital eleitoral nas localidades. Esse PL do Valdemar não é o mesmo, ele não segue as mesmas orientações do PL do Bolsonaro. Por isso que existe esses atravessamentos que às vezes aparecem na mídia, vão para o plano público. E é por essa razão que Tarcísio tem um pouco de resistência em ingressar nesse partido, porque ele é um político que vai precisar de alguma margem de autonomia para conseguir levar até o fim essa ambiguidade de ser um bolsonarista, mas ser alguém com bom trânsito nas elites políticas tradicionais. Esse é o X da questão, né? Ele não quer fechar portas com as elites políticas tradicionais. Ele quer manter essas portas abertas. Por isso que... E há também, por parte das elites políticas tradicionais, eu não sei se você está percebendo isso, uma intenção muito deliberada em que essas portas continuem abertas. Daí toda essa tentativa de colocar o Tarcísio como moderado. Se o Tarcísio, desculpa, se ele entrar no PL, vai acabar uma parte do amor que as elites via Rede Globo e Folha de São Paulo. Seria excelente se o Tarcísio entrasse para o PL, para a esquerda, por exemplo. Esse PL, esse Tarcísio moderado, joga para debaixo do pano o derrite. Né? Para pintar o Tarcísio como moderado, você tem que jogar para debaixo do pano o fato de ele estar levando a cabo uma política de segurança pública assumidamente violenta, assumidamente retrógrada em termos tecnológicos. Mais violenta do que vinha sendo, o que já é uma enormidade se tratando do Estado de São Paulo. Mas agora é curioso, aqui estou pensando no seguinte: a esquerda, sobretudo o PT e o presidente Lula, eles têm um entendimento desse emaranhado de alianças, parece que muito mais moderno do que propriamente a direita ou a extrema-direita. A extrema-direita parece que é uma novata no ninho, né? Sobretudo essa questão do Bolsonaro.
porque o PT também não existe de... É claro que o PT, sim, é muito mais... age de maneira muito mais concatenada do que os outros partidos. Ele tem um funcionamento partidário, instâncias decisórias e tal. Mas o PT são vários PTs, né? Existem aqueles segmentos mais ideológicos e mais jogo duro, e existe, sim, um segmento que talvez seja hegemônico, que dá maior maleabilidade para as elites políticas locais. Um exemplo só que eu queria que você comentasse é o seguinte: o próprio Lula convenceu o Flávio Dino a se filiar ao PSB e não ao PT. Mesma coisa o Marcelo Freixo, naqueles arranjos ali que foram feitos na campanha eleitoral, um pouco antes da campanha eleitoral de 2022. Quer dizer, para compor, né? Não adianta você ser todo mundo do PT, tem que compor com outros partidos. Não, e eu acho que o PL... mais maravilhosa, Conde, deixa eu te interromper antes de você ir para o PL, é colonizar, é mais ou menos o que o Eduardo Paes está fazendo aqui no Rio de Janeiro. Ele está colocando pessoas dele em outros partidos para que essa coalizão de governo seja suprapartidária, mas sem que ele abra mão do controle. Então, é ótimo para uma liderança colonizar outros partidos para que você possa ter alianças suprapartidárias sem comprometer a sua hegemonia no processo. Olha só o que está acontecendo e o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Conta um pouco para a gente, depois a gente volta. Eu quero voltar para São Paulo, eu quero voltar para o plano nacional com relação às eleições municipais, mas o que está acontecendo com o Cláudio Castro, que tudo indica que vai ser cassado. Ele, o vice e o presidente da Assembleia. Quem vai assumir o estado do Rio de Janeiro, Maíra? Gente, a questão aqui no Rio de Janeiro é muito complicada há muito tempo. E aí eu tenho uma chave de leitura, que é claro que não é minha, é legatária de uma série de leituras que a gente vem fazendo. O Rio de Janeiro, embora seja uma capital e que se apresente como vitrine do país, a política fluminense ela tem essa dimensão muito caudilhesca, muito estruturada a partir de redes de lideranças políticas locais que têm mandato, né, mas que também funcionam como brokers, ou seja, como apoiadores e cabos eleitorais. Eles se alternam, né, nessa função que eu estou falando aqui, nomeadamente, de prefeitos, vereadores, elites políticas locais que conseguem, através de um domínio de territórios específicos, que pode ser a partir de estruturas lícitas ou ilícitas, manter um poderio nessas localidades. Então, mesmo quando você tem quadros mais estaduais, né, menos locais, eles são muito legatários dessas relações com elites políticas muito locais e não necessariamente conectadas com projetos nacionalizantes. Isso é uma dimensão. A outra é uma certa... Talvez, por nós sermos vitrine, há uma atenção das elites judiciárias muito forte na dinâmica fluminense. A gente já chama muita atenção naturalmente. Então, essa combinação entre uma vitrine nacional e uma política muito refém de redes clientelares, elites políticas locais não necessariamente conectadas com grandes debates políticos, para dizer o mínimo, talvez explique um pouco a reincidência do Rio de Janeiro nas páginas policiais. Maíra, eu tenho um relato aqui sobre esse bastidor no Rio de Janeiro que eu queria ler para você e pedir a tua avaliação, né? O Bolsonaro, por volta de 2019, espalhou que Witzel orientou a Polícia Civil a arrumar a situação para implicá-lo no caso Marielle. O Witzel já tinha afirmado que Bolsonaro errou ao escolher o PGR sem lista tríplice, etc. E aí, uma bela manhã, a Polícia Federal chega ao Palácio Laranjeiras para prender o governador sob acusação de desvio de verbas, superfaturamento durante a pandemia. Cláudio Castro assume o governo,
apesar de se dizer abertamente que existem mais provas contra ele do que contra Witzel. Durante toda a campanha eleitoral, a gente aguardou o momento em que Cláudio Castro seria preso. Acreditava-se que não tomaria posse se fosse eleito. Quer dizer, o Cláudio Castro enrolado até o pescoço nessa história, que inclusive conta com Bolsonaro e com bolsonarismo ali de bastidor também. Sobre esse relato, o que vem para você, assim, com relação à situação concreta que o governador enfrenta nesse momento? O Cláudio Castro ele tem uma relação de relativa dependência em relação a Bolsonaro, mas também ao PL e suas estruturas partidárias, porque ele em si não é um político com base eleitoral própria, né? Ele precisa desses apoiamentos. E, como ele não tem base eleitoral, ele, exceto no período em que ele vendeu a SEDAI, e ele tinha recurso para trocar, ele não é alguém que tenha recurso para trocar, por proteção, por eventualmente estar numa chapa para o Senado, né, para você estar numa nominata. Então, ele é um político que ficou sem recurso para trocar. Então, ele precisa, nesse momento, através de apoios externos, tentar conseguir algo que o mantenha minimamente protegido de investidas da justiça, né? E esse algo pode ser um apoio de Bolsonaro. Não me parece ser o caso. Castro não parece um aliado fidagal de Bolsonaro, até porque, e é isso que eu queria refletir com você, Bolsonaro não é um homem de aliados, né? Bolsonaro não é alguém que salva seus companheiros, ele não olha para trás e resgata corpos. Ele olha para frente e deixa as pessoas ao relento, à sua própria sorte. Perfeitamente. Maíra Goulart aqui do 11 News. Eu estou me lembrando agora, enquanto você foi falando aí dessa dinâmica e do que poderíamos ter de novidades nas eleições municipais de 2024, e você deve conhecer os livros do Bruno Paes Manso, que ele entrou de cabeça nessas relações perigosas. Aí são 3 livros, acho que são fundamentais, né? O primeiro é A Fé e o Fuzil. Esse é o último. Esse é o último, desculpa. O primeiro é o Guerra, né? A Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. O segundo é República das Milícias, Esquadrões da Morte era Bolsonaro, e o terceiro é A Fé e o Fuzil. Você devorou esses livros ou ainda você está no processo? Do PCC eu nunca li. Eu li os outros 2, do PCC eu nunca li. São livros importantes, né? Fala um pouco, muito importante. Por exemplo, em São Paulo, que é a maior eleição municipal que a gente vai ter, o crime organizado totalmente colocado ali já no legislativo, com empresas de ônibus e tudo mais. Não é tão novidade assim, mas o livro do Bruno Paes Manso trouxe toda a engrenagem ali, né? Como é que você acha que isso vai influenciar, ainda levando em conta o perfil de um candidato como Boulos e o outro candidato como o Ricardo Nunes, sem esquecer a Tabata Amaral, que eu acho que ela não está de bobeira ali, não. Com certeza não está. Me parece que a relação com o crime organizado dificilmente vai ser um objeto prioritário da fala de pré-candidatos, porque, tendo em vista a magnitude que o PCC assumiu nos últimos anos, fazendo, né, eu não sou especialista em segurança pública, mas me parece que ele está fazendo a transição daquele crime organizado que controla atividades ilegais para um crime organizado que as pessoas chamam como máfia, que controla, além de atividades ilegais, atividades legais. Judiciário e executivo, etc. Não, eu estou falando mesmo de onde vem o dinheiro. Claro, claro. Crime organizado tradicional, o dinheiro dele vem de atividades ilícitas. Perfeito. Quando ele faz essa mutação, ele começa a ter controle sobre atividades lícitas, ou seja, ele se metamorfoseia numa atividade comercial tradicional e, através dela, pode, inclusive, lavar dinheiro e ampliar o seu controle sobre as atividades políticas, né?
se colocar como parceiros em licitações, né? E aí entrando nessa janela no Estado, mas só que de maneira lícita, através dessas frentes legais. Então, me parece ser uma saia justa para um candidato à prefeitura esse tipo de questionamento, porque falas muito redutoras do tipo, vou acabar com o PCC, vamos combater isso aí. Eu acho que fragilizam o candidato. Para um candidato de extrema-direita, pode fazer sentido. A gente vai matar todo mundo. Né? Soluções simples para problemas complexos só tem um problema. Elas não funcionam. Elas são ótimas na hora de falar, elas têm uma ótima inteligibilidade para o eleitor, vão acabar com isso aí, é tudo bandido, mas na hora da execução ela é muito complexa, ela é completamente falha, porque a solução é complexa. Então, me parece que esse vai ser um calcanhar de Aquiles para todo candidato à Prefeitura de São Paulo. Para todo candidato de qualquer prefeitura do país, diga-se de passagem, né? Das grandes cidades, Rio de Janeiro incluso também. Olha, eu estou louco para perguntar para você. Esse cafezinho que eu estou tomando aqui. Você está tomando um cafezinho bom. Eu achei que você ia fazer bullying com o meu cafezinho. Fazer bullying com café é pleonasmo, viu, Marília? Porque o café vem do bullying. Você sabe, né? Que o café vem Gostei do trocadilho, do bullying. Vem do bullying. Ô, Maíra, não, a verdade é que, assim, queria saber uma pergunta que eu não vou fazer, eu vou fazer outra, mas a que eu queria fazer era o seguinte, que vai ser muito longa essa resposta, né? Se o eleitor brasileiro está preparado para essa carnificina que vai ser essas eleições municipais, se ele amadureceu um pouco depois do que foi as eleições de 2022, a extrema-direita, esses discursos exacerbados e tudo mais. Mas eu vou deixar essa pergunta para pouco depois. Posso responder muito rapidinho? Você pode falar? Muito rapidinho, que vai ser assim, eu não aposto nessa carnificina toda. Não. Eu acho que o discurso da antipolítica saiu de moda e os políticos vão investir na face do gestor, do gerente de políticas públicas, da eficiência. Acho que as bravatas antissocial, anti-Estado, vão ficar muito restritas a candidatos de opinião. Eu estou vendo os candidatos do PL, dos partidos de direita, investindo muito em discursos naqueles chavões, pobreza, ajudar a economia a crescer. Eu acho que vai ser uma eleição municipal menos atípica do que as anteriores. Olha que interessante, não esperava você responder isso, porque e tinha aquela visão que eu já passei para você, acho que semana passada, que o Adriano Diogo diz aqui para a gente, que é um grande analista também, dizendo que se o Boulos vencer em São Paulo, vai ser assim terrivelmente traumático para a direita. E eu vi a performance do Ramagem no Rio de Janeiro, que assim é pífia, né? Ele vai ser atropelado pelo Eduardo Paes, é o que tudo indica, que também pode ser uma derrota muito grande para a extrema-direita. Então, nós estamos prestes a ver a extrema-direita sofrer uma derrota, na sua leitura? Por um lado, pode ser uma derrota, mas por outro, eu acho que o PL vai conseguir aquilo que o Valdemar está desejando, que é ampliar muito o número de prefeituras controladas por ele. E aí, não por investir num discurso de extrema-direita, mas por algo muito mais perigoso. Por se enraizar nessa política mais fisiológica, mimetizar esse discurso mais fisiológico e normalizar, essa é a consequência mais perigosa, normalizar um certo conteúdo de extrema-direita, né? Seja em termos de política pública, seja em termos de controle da ordem social. Eu acho que esse enraizamento de partidos de direita, de extrema-direita, mesmo que com a sua feição mais fisiológica em âmbito municipal, tem esse risco de rotinizar a extrema-direita. Essa extrema-direita de baixo calão, assim, ela já saturou, né? Vai ter a gente vai ter um candidato de nicho. Sim, sim. Agora, eu vou falar a última, para a gente terminar, Maíra, eu vou falar e vou sair correndo aqui. É o seguinte, Leite cresce em popularidade digital na tragédia e cola em Tarcísio no topo.
Socorro, diga lá para a gente. A gente já conversou sobre isso. Tragédias, isso é horrível falar, eu já até te pedi desculpa, mas uma tragédia não é algo necessariamente ruim para um mandatário, para alguém incumbente. Primeiro porque a sua caneta ganha mais tinta, você pode gastar mais, vem mais acesso a recurso e gasto é algo que eleva a popularidade de um governante. Há uma certa comiseração geral, você ganha mais atenção das mídias tradicionais. E no caso do Eduardo Leite, em particular, ele é um candidato bem quisto pela mídia tradicional, que precisa, assim como, e aí eu vou falar uma coisa muito triste, assim como a própria República, nós, de alguma maneira, precisamos de uma direita menos terrível. Menos raivosa. A extrema-direita, né, que está aí fazendo fake news e se insulando em bolhas de dissonância cognitiva. Então, talvez por isso, talvez pela sua afinidade ideológica, a mídia tradicional dá uma certa segurada, uma priorizada, uma embelezada nessa imagem do Eduardo Leite. E eu falo isso com muito pesar, mas, de alguma forma, nós precisamos que esse tipo de político, de alguma maneira, exista, para pelo menos dividir a direita, né? Dividir na medida do possível, porque eles todos estão sempre juntos no segundo turno, mas tentar fazer uma disputa hegemônica no campo da direita para puxar ela para os limites do Estado liberal, né? O Estado democrático de direito. Eu acho que é um debate longo, infelizmente não vai dar para a gente continuar aqui, até porque precisa combinar com os russos, aquela velha história, né? Porque hoje a imprensa e as elites não conseguem mais estabelecer assim a narrativa deles e pronto, e acabou, né? Eles estão tentando defender o Leite por aí. A Folha de São Paulo chegou como é que se diz? O clímax de dizer assim que o Eduardo Leite teve outras agendas, por isso que ele não cuidou da questão das enchentes. Mas, enfim, vamos continuar nesse debate. Quero agradecer demais a Maíra Goulart, sempre brilhante aqui conosco. Obrigado. Super trabalho que ela desenvolve no Rio de Janeiro com os alunos, com os orientandos, com o LAPCOM. E agradecer nas redes, as redes do LAPCOM estão aqui embaixo. @LAPCOM.ufrj é o endereço do Instagram, né? Isso. A nossa comunicação digital é feita, sobretudo, no Instagram. Perfeitamente. Um beijo grande para todos vocês. Continuem com a nossa programação. A gente volta amanhã. Valeu, gente.